Fala piloto, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Top Pilot. E nesse vídeo vamos falar um pouco sobre o tal do instrutor de voo. Como é que eu faço para me tornar um instrutor de voo? Quanto custa para me formar um instrutor de voo? Quanto que o instrutor de voo ganha? Eu preciso fazer um curso para ser instrutor de voo? Quais são as vantagens de ser um instrutor? Não se preocupe que a gente vai responder essa e várias outras perguntas ao longo desse vídeo. Mas antes da gente começar, eu queria te pedir uma coisa já. Você já sabe que aqui na Top Pilot não tem conteúdo ruim, só tem conteúdo de altíssimo nível. Então já deixa o seu like para você não esquecer, porque isso ajuda demais o canal. Além disso, dá um pulo lá na página do Instagram da Top Pilot, o @toppilotbr, e segue a nossa página se você ainda não é nosso seguidor. Beleza? Tá seguindo a gente no Instagram? Posso conferir? Então bora para o que interessa. Instrutor de voo. Bom, digamos que você quer se tornar um piloto. Se você já viu os outros vídeos da Top Pilot, provavelmente já viu, você sabe que você tem que fazer o curso de piloto privado, que te dá cerca de 40 horas de voo de instrução prática. Depois você faz o curso de piloto comercial, com cerca de 110 horas de aulas práticas. Mas é claro que durante esses voos que você vai realizar, tendo instrução, você vai precisar de alguém para te ensinar. Você vai precisar de um instrutor a bordo da aeronave. Esse cara que está te ensinando, ele não é um piloto qualquer. Ele tem que ser um piloto que fez o curso de instrutor de voo. Ou seja, é um cara que ele tem a habilitação para dar instrução de voo em aviões, que é o chamado INVA, INVA. Ele tem habilitação de INVA. Se fosse um piloto de helicóptero, se fosse instrutor de helicóptero, seria INVH, instrutor de voo helicóptero. Ou seja, para você ter uma instrução de voo, o seu instrutor tem que ser devidamente habilitado para isso. Precisa ter um curso específico que tem tanto a parte prática quanto também a parte teórica da instrução de voo. Mas Rodrigo, quais são as vantagens de ser um instrutor de voo? Por que eu deveria fazer o curso de instrutor de voo? Afinal, o curso de instrutor de voo ele não é de graça, ele tem um custo envolvido. Então por que eu devo fazer esse curso? Bom, eu separei aqui as 7 principais vantagens de você fazer o curso de instrutor de voo. Primeira vantagem, você aprende a lidar com pessoas. Quando você for instrutor, você vai encontrar todos os tipos de aluno. Você vai encontrar aquele aluno que fala demais, você vai encontrar um aluno que fala de menos, você vai encontrar aluno que não quer estudar, vai encontrar aluno que é arrogante, vai encontrar aluno que tem dificuldade em um determinado tipo de exercício, tem aluno bom, tem aluno ruim, tem aluno de tudo quanto é tipo. E se a sua intenção for ser um piloto por hobby para sempre, sem problemas, você pode voar com quem você quiser e você está no seu direito. Você pode deixar de voar com pessoas que você não gosta, por exemplo, se você for um piloto por hobby. Mas se você for um piloto profissional que ganha grana pilotando para uma determinada empresa, você vai ter que trabalhar sim com pessoas que às vezes você não gosta tanto, que o seu santo não bate. Então, vez ou outra, você como copiloto vai acabar voando com um comandante que você não gosta muito do perfil dele. Ou então, você como comandante, você vai acabar voando com um copila que talvez você não goste. Isso não importa. Tudo que importa é que o voo saia de forma segura e eficiente. E é aí que você saber trabalhar de uma forma harmoniosa, mesmo com quem o seu santo não bate tão bem assim, é extremamente importante. E é isso que difere um piloto profissional de um piloto amador. E quando você assume essa missão de ser um instrutor de voo, você vai aprender a lidar com vários tipos de personalidade diferentes. Vai ter personalidade que é diferente da sua, mas você vai ter que saber trabalhar com profissionalismo mesmo com quem você não gosta. Você vai saber trabalhar desde aquelas pessoas que combinam com essa personalidade, quanto com pessoas que têm uma personalidade completamente diferente da sua. E isso vai fazer muita diferença no seu futuro. Segundo motivo, você vai aprender a se comunicar de forma assertiva. Saber voar é uma coisa. Agora, você saber ensinar os outros a voarem é algo completamente diferente. Para você ensinar, você precisa ter empatia. Você precisa saber se colocar no lugar do aluno e pensar: como que eu posso me comunicar de forma que ele entenda o que eu estou querendo dizer? Você vai ter que aprender a ver o mundo sob a ótica do seu aluno, para você poder entender as dificuldades que ele está passando e poder utilizar as palavras corretas, as técnicas, os meios corretos para que o aluno consiga compreender aquele conhecimento que você está querendo passar. Existe um grande problema do instrutor de voo que eu chamo de a maldição do instrutor. Provavelmente deve ter algum nome científico para isso, mas eu desconheço. Que é quando o instrutor ele esquece o quão difícil é para o aluno que está começando
a realizar coisas que ele considera como básicas. Então ele acaba partindo do falso pressuposto de que o aluno já conhece aquilo. Por isso que eu digo que ser instrutor é um exercício de empatia, é você conseguir se colocar na pele do aluno para poder entender as dificuldades dele e a partir daí se comunicar de forma clara. E essa habilidade de se comunicar com clareza, de expressar ideias e pensamentos de uma forma clara e objetiva é fundamental na vida do piloto. Quando você estiver trabalhando num cockpit de alta complexidade, por exemplo, de linha aérea, a comunicação é algo que deve sair de uma forma extremamente fluida. Falha de comunicação é um dos fatores que mais contribui para erros e também para ocorrências aeronáuticas. Terceiro benefício, fazer horas de voo. Se você acompanha o canal da Top Pilot há um tempo, você já sabe que a quantidade de horas de voo de um piloto é o principal parâmetro para medir a experiência dele. Via de regra, quanto mais horas de voo o piloto possui registrada na caderneta de voo dele, mais experiente ele é. E com isso vai ser muito mais fácil dele ser contratado. Quando você voa de instrutor, o aluno que está pagando para a escola ou para o aeroclube o valor daquela hora de voo. E apesar de você não estar atuando nos comandos da aeronave na maior parte do tempo, normalmente o aluno que vai pilotar e você vai só corrigindo e demonstrando uma técnica de pilotagem ou outra, apesar disso, você como instrutor, você também vai registrar essa hora de voo na sua caderneta. Ou seja, você está fazendo horas de voo de graça. Na verdade, você está sendo pago para aumentar a sua experiência na aviação. E isso nos leva ao quarto benefício de ser um instrutor de voo. Quarto benefício, serve como um trampolim na sua carreira. Você pode utilizar a instrução aérea como um trampolim para sua carreira. É um degrau que te ajuda a chegar mais perto do próximo nível, do seu objetivo final, seja ele na aviação de linha aérea ou na aviação executiva. Normalmente, o primeiro emprego de um piloto comercial recém-formado é justamente como INVA. Dificilmente você vai conseguir uma vaga direto para a linha aérea ou então direto para a executiva, porque a linha aérea, por exemplo, costuma exigir pelo menos 500 horas de experiência. Mas quando você se forma piloto comercial, você vai ter umas 150, 160 horas de voo. Na melhor das hipóteses, as empresas de linha aérea abrem vagas com 200 horas de voo, como é o caso da Azul, por exemplo. Mas isso não é muito comum. É muito difícil um piloto com 200 horas de voo ser contratado para uma empresa de linha aérea. Então como é que você faz para preencher esse gap entre as 150 horas de voo que você termina o piloto comercial para as 500 horas de voo para você ser contratado por uma empresa de linha aérea? Bom, existem várias formas de você fazer isso, só que a mais comum é como instrutor de voo. Dependendo da sua dedicação, com 1 ou 2 anos você já consegue essas 500 horas de instrução de voo. Por isso, ser instrutor de voo é uma excelente forma de você acumular experiência e também você já começa a repor um pouco aquela grana violenta que você gastou na sua formação, né? E olha, não é só no Brasil que a instrução de voo ela é considerada como um degrau intermediário na sua carreira. Nos Estados Unidos é a mesma coisa, isso se não for pior, porque lá o cara ele só pode começar a voar na linha aérea com 1.500 horas de voo. Ou seja, depois que ele se forma piloto comercial, ele ainda tem que trabalhar como instrutor até acumular pelo menos 1.500 horas de voo para poder ser contratado por uma empresa de linha aérea regional. Quinto motivo, ganhar dinheiro. Bom, é claro que como instrutor você ainda vai ganhar uma grana, ou seja, você vai estar acumulando experiência, fazendo o que você ama, que é voar, e ainda assim vai estar ganhando dinheiro para isso. Mas agora não se engane, você não vai ficar rico como instrutor de voo. O salário ele costuma ser relativamente baixo. Assim, dá para pagar as contas básicas, mas não dá para você comprar o carro do ano. Normalmente o instrutor costuma ganhar de 40, 50, 60 reais por hora de voo que ele faz. E ele costuma voar umas 30, 60 horas por mês. Então isso dá um total de 1.500 a 3.600 reais. Pode variar de um local para outro, é claro. Só que, ao assumir um trabalho de INVA, a sua mentalidade ela não deve ser de vou ganhar dinheiro, mas sim de vou ganhar experiência. Pense como se fosse um estágio, logo depois de formado, tá? Logo depois você se formou e você vai fazer um estágio. Ninguém contrata recém-formado pagando salário de empregado sênior. Você tem que começar com um salário baixo e a partir daí ir subindo. Pode perguntar para qualquer um que acabou de se formar na faculdade. Quando você se forma na faculdade é a mesma coisa. Você procura emprego, os empregos só estão disponíveis para quem tem experiência
Então, como é que você desenvolve a experiência? É como estagiário. Você vai trabalhar como estagiário, como um funcionário júnior numa empresa, ganhando um salário de mixaria inicialmente para acumular experiência e a partir daí utilizar esse salário mixaria, né, esse emprego com salário mixaria, para alavancar sua carreira. Você tem que pensar no médio prazo. Esse salário inicial, ele já vai começar a fazer com que a aviação ela pare de tirar dinheiro do seu bolso e comece a colocar dinheiro lá. Com 2 anos de instrutor de voo, você já vai ter ganhado o suficiente para compensar uma boa parte da sua formação. E depois, quando você for para a linha aérea ou então para a aviação executiva, aí, meu amigo, aí que vai começar a grana de verdade. Em menos de 1 ano você vai pagar toda a sua formação, não se preocupe com isso. 6º motivo para você ser um instrutor, você vai desenvolver responsabilidade. Quando você é um aluno, você tem uma paz de espírito danada sabendo que você está dentro do avião com o instrutor. No fundo, você sabe que se você fizer uma besteira grande, o instrutor ele vai salvar sua pele. Agora, você como instrutor, os papéis eles se invertem. Você tem a responsabilidade sobre a aeronave. Se der algum problema no voo, não importa se era você que estava atuando no comando da aeronave ou não. A responsabilidade sempre é do instrutor. Não se espera que o aluno não erre, tá? É esperado que o aluno cometa erros. E é o papel do instrutor ser capaz de intervir antes que o erro do aluno tome proporções que vão influenciar na segurança de voo. Então você, como instrutor, é o responsável pela sua segurança, pela segurança do aluno e pela segurança da aeronave. Por fim, mas não menos importante, a maioria das empresas aéreas, elas entendem esses benefícios todos que eu acabei de passar para você, como que isso vai fazer você ser um piloto melhor. A maioria das empresas coloca como um diferencial você ser instrutor de voo na hora de aceitar currículos durante um processo seletivo. Elas entendem que o cara ele adquiriu muita experiência dando instrução. Pode parecer clichê, mas o instrutor ele aprende muito com o aluno também, muito mesmo. E as empresas aéreas elas sabem disso. Bom, então como é que eu faço para ser um instrutor de voo afinal? Qual o caminho que eu devo percorrer? Quanto custa para ser instrutor de voo? É sobre isso que vamos falar agora. Bom, então para a gente começar você vai precisar ter aquele pacote básico, que é o curso de piloto privado, curso de piloto comercial com habilitação em aeronaves monomotoras, multimotoras e IFR. Se você não faz ideia do que eu estou falando, se eu falei grego para você aqui agora, então pausa esse vídeo e vai dar uma olhada lá no canal da Top Pilot. Eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente como sair do zero e se tornar um piloto. Então lá tem toda a trajetória que você faz para sair do zero e sair com o PC Multi FR. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Bom, depois que você se forma PC Multi FR, aí você vai ter que fazer o curso de INVA. Esse curso ele é feito por 2 partes. A primeira parte é a parte teórica e a segunda parte é a parte prática. Na parte teórica, você vai precisar fazer um curso de INVA homologado pela ANAC, tá bom? Não pode ser qualquer um, tem que ser homologado pela ANAC. Nesse curso teórico, você vai ter aulas sobre relações interpessoais, sobre recursos audiovisuais, comunicação, vai aprender a preencher uma ficha de voo, que é a ficha de avaliação do aluno. Você vai aprender sobre briefings, debriefings, sobre medicina aeroespacial, sobre direito aeronáutico, sobre segurança de voo, sistema de aviação civil, psicologia e pedagogia aplicada à instrução aérea. Ou seja, você vai basicamente ter um pacotão de aula bem completo que te entrega as principais competências que você precisa ter para poder ministrar uma instrução de qualidade para um aluno. Esse curso ele dura por volta de 1 ou 2 meses e tem um custo entre R$ 1.500 e R$ 2.500. Após o curso teórico, né, depois que você faz essa parte teórica, aí você vai ter que realizar uma prova da ANAC. A prova da ANAC ela é composta por 20 questões apenas e tem uma duração de 30 minutos. É bem tranquila, tá? Se você fizer um curso bom, um curso de qualidade, você passa sem problema nenhum. Depois que você for aprovado nessa prova teórica, aí você vai poder prosseguir para a parte prática. A parte prática do INVA é composta por aproximadamente 25 horas de voo. Pode variar, tá bom? A grande diferença das aulas práticas do curso de INVA para as aulas práticas do curso piloto privado, piloto comercial, é que você não vai mais voar na cadeira da esquerda, como você voava quando você era aluno. Você vai voar na cadeira da direita e você vai ter que pilotar de lá também. Isso porque quando você for ministrar instrução aérea, você vai estar sentado na cadeira da direita e vai ter que pilotar para demonstrar algum exercício para o aluno.
Pode parecer besteira, pode parecer, sei lá, coisa fácil, né, pilotar na cadeira da direita. Ah, só mudou a posição de pilotagem. Tá bom, então vai lá para Inglaterra e tenta dirigir na cadeira da direita. Tenta passar a marcha com a mão esquerda para você ver. Com certeza você vai se enrolar um pouquinho no início antes de pegar a manha. E um dos objetivos do curso é justamente que você se acostume a pilotar na cadeira da direita. Além disso, o foco do curso não está em te ensinar a voar, mas sim fazer você treinar as suas técnicas de instrução. Então o seu instrutor do curso de instrutor, ele vai sentar na cadeira da esquerda e ele vai fingir que é um aluno e que você está ministrando a instrução para esse aluno. Então ele vai propositalmente cometer erros para ver se você consegue identificar e corrigir o erro dele e passar as orientações para que ele corrija esse falso erro dele. Ele vai estar o tempo inteiro te testando para ver se você consegue identificar os erros do aluno e corrigir antes que ele coloque o avião numa situação crítica. Então é bastante interessante esse tipo de instrução, é bastante diferente, você vai perceber uma diferença bem grande. O voo, ele também é bastante focado na parte da tomada de decisão. Ninguém está lá para te ensinar a pousar, eles querem ver se você consegue tomar boas decisões, se você consegue assumir o controle do voo, se você tem domínio total sobre a situação. Então você vai ter bastante emergência simulada e também alguns erros absurdos e grotescos de alunos que você vai ter que saber como reagir. O curso ele vai avaliar a sua capacidade de tomar boas decisões em um ambiente dinâmico. Rodrigo, quanto é que custa essa parte prática? Bom, vai variar muito, é claro, de escola para escola, que você sabe que basicamente cada escola vai ter o seu preço da hora de voo. Mas basicamente você vai pagar o valor da hora de voo vezes 25. Colocando uma média de R$600 por hora de voo e uma média de 25 horas totais para essa parte prática do curso, o curso completo sairia por volta de R$15 mil. Pode parecer bastante coisa, mas lembre-se que depois que você terminar o curso, você vai poder ganhar dinheiro dando instrução e também não vai mais precisar pagar para voar. O aluno é quem vai pagar a hora de voo para você. E também esses R$15 mil que você está investindo como instrutor são 25 horas a mais na sua caderneta de voo. Então são 25 horas a mais de experiência que você ganha. Rodrigo, eu acabei de terminar o meu curso de instrutor de voo. Eu vou poder no dia seguinte começar a trabalhar como instrutor? Calma, jovem, não é bem assim, tá? Existe a questão da empregabilidade. Você vai ter que arrumar um emprego como instrutor de voo. Isso pode ser bastante desafiador. A primeira coisa que você tem que saber sobre a empregabilidade do INVA é o seguinte: quase 100% dos aeroclubes ou das escolas de aviação vão contratar as crias da casa, ou seja, vão dar preferência para aqueles que fizeram a sua formação com eles. No mínimo, a formação de INVA com eles, mas se você tiver feito o PP e o PC com eles também, melhor ainda. Por que disso? Bom, basicamente por 3 motivos. Esse favoritismo ele ocorre por 3 motivos. Primeiro, porque eles conhecem todo o seu histórico. Eles sabem quem você é. Eles te viram como piloto privado, te viram como piloto comercial, te viram fazendo curso de instrutor. Então eles entendem as suas facilidades, as suas dificuldades e eles sabem que você é um cara bom. Eles que te ensinaram a voar. Então se eles confiam na própria instrução, eles vão confiar em você. Segundo, porque você já conhece a escola, você já está enturmado, você já conhece a galera que tem lá, você conhece a rotina, conhece os pormenores, enfim, fica muito mais fácil de você se adaptar à cultura daquela escola. E terceiro, que também é uma forma de retribuir um pouco para você. Você investiu um bom dinheiro na escola, então é uma forma dela premiar os seus próprios alunos e ajudar eles a progredir na carreira. Mas é claro, tá? Fazer a sua formação na escola que você quer ser um instrutor de voo é excelente e aumenta muito a sua chance de ser contratado como instrutor. Mas ainda assim, existe outro fator a ser considerado. Existem vagas de instrutor para aquela escola? Se sim, você tem boa chance de ser contratado. Se não, você vai entrar na fila e vai ser chamado quando tiver alguma vaga, quando liberar alguma vaga para você. Mas como é que funciona essa dinâmica? Como é que a fila anda? Bom, normalmente abrem vagas para instrutor de voo quando o mercado está aquecido. Isso acontece por 2 motivos. Primeiro motivo, quando o mercado está aquecido, as empresas de linha aérea elas querem novos pilotos. Então o que elas vão fazer? Elas vão abrir processo seletivo. E aquele cara que está trabalhando de INVA no aeroclube, ele é um forte candidato naquele processo seletivo. E se ele for contratado, o aeroclube vai precisar repor essa vaga. E aí pode ser a sua chance. Segundo motivo, além disso, com o mercado aquecido, além da empresa aérea estar contratando, muitas pessoas ficam animadas com a profissão de piloto, com a aviação, e saem correndo para a escola de aviação, para o aeroclube, para iniciar a sua formação de piloto.
E com isso, a escola acaba precisando contratar mais instrutores para atender essa demanda. E aí, quando ela precisa aumentar o seu quadro de instrutores, é a sua chance também de ser contratado. Mas de qualquer forma, basta você ter noção do seguinte: provavelmente você não vai ser contratado imediatamente após terminar o curso de instrutor de voo, mas a sua hora vai chegar. Mais cedo, se o mercado estiver aquecido, ou mais tarde, se não estiver tão bom assim. Muita gente também me pergunta: Rodrigo, eu preciso ter dedicação exclusiva para ser instrutor de voo? Eu posso trabalhar por fora e voar como instrutor apenas nos fins de semana? Bom, existe essa possibilidade sim, tá? Os instrutores normalmente eles trabalham mais como freelancer e não com carteira assinada, mas se você acabou de se formar um piloto comercial, você não tem muita experiência ainda. Então é muito provável que você não consiga esse tipo de acordo com a escola. Por quê? Porque elas precisam do instrutor para quebrar pedra, para voar no voo ruim, e não só para voar no fim de semana. E se você não estiver muito disponível, bom, eles podem querer buscar o próximo da fila que tem uma disponibilidade maior do que a sua. É claro, tá? Você pode tentar conversar isso com o aeroclube, se você quiser trabalhar só no fim de semana, pode ser uma possibilidade sim. Vai variar muito de aeroclube para aeroclube e do contrato, sim, do acordo que você faz com o aeroclube. Mas lembre-se também que quanto menos você voar, quanto menos disponível você estiver para voar, mais lentamente você vai fazendo suas horas de voo e vai demorar mais tempo para alcançar as 500 horas da linha aérea. Normalmente, quem consegue esse tipo de acordo de voar só no fim de semana ou então voar nas horas vagas são os pilotos mais experientes, como por exemplo um piloto que atua na linha aérea e dá instrução nas horas vagas, porque aí vale a pena para a escola ter um cara muito experiente para poder repassar o conhecimento dele, mesmo que seja apenas algumas poucas horas por semana. E até faz sentido, porque o perfil do instrutor full-time é o cara que acabou de se formar e que quer juntar experiência para a linha aérea. Então imagina se a gente só tivesse esse tipo de piloto no quadro de instrutores. A gente teria um piloto inexperiente dando instrução para outros pilotos mais inexperientes ainda. Por outro lado, se a escola tiver apenas instrutores extremamente experientes, pilotos de linha aérea, por exemplo, também não é o ideal, porque às vezes ele já esqueceu de como é que é ser aluno. A diferença de experiência fica muito grande e isso também prejudica a instrução. Por isso que o ideal é a escola ter um quadro de instrutores que é misturado entre pilotos mais experientes e outros menos experientes, né? Instrutores mais experientes e outros menos experientes. Isso é o ideal para a escola. Só que esse cara que já tem bastante experiência, que atua na linha aérea, por exemplo, ele tem uma licença poética um pouquinho maior, porque a bagagem de conhecimento dele é muito grande. E não são muitos pilotos experientes que querem dar instrução. Normalmente, na hora vaga, eles querem curtir a vida, querem descansar, querem viajar e por aí vai. Agora, se você tem 150 horas de voo, o seu poder de barganha ele é bem menor. Porque tem muitos outros iguais a você que querem a sua vaga e estão dispostos a trabalhar em tempo integral para isso. Eu não falo isso para te desanimar de forma alguma. Eu falo isso para que você possa alinhar as suas expectativas. Ser instrutor é muito bom, é excelente, mas você tem que saber sempre os prós e os contras para tomar uma decisão assertiva. O nosso compromisso aqui na Top Pilot é sempre trabalhar com honestidade e transparência. Nós queremos que você seja um piloto? Com certeza, mas pelos motivos certos e com a expectativa certa. Bom, então é isso para o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado e, como você deve ter percebido, existem inúmeras vantagens em ser instrutor de voo. Decidir se tornar um INVA pode ser uma decisão extremamente estratégica para a sua carreira. Além disso, é muito gratificante você poder contribuir com a formação de novos pilotos. Eu sei disso porque eu contribuo com a formação dos meus alunos. E eu gosto muito de fazer isso e eu tenho certeza que quando você for instrutor, você também vai adorar. E aí, você sente vontade de ser instrutor de voo ou não? Me responde aqui no comentário, eu vou adorar saber a sua opinião. Um grande abraço e até mais!